Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio e hoje vamos falar sobre contratos. É que eu tenho a sensação que na indústria criativa em Portugal e em muitas outras áreas, na verdade, quando pensamos num contrato, imaginamos um calhamaço com milhares de páginas e que está escrito de uma forma que ninguém compreende. Às vezes até olhamos para os contratos como um instrumento dos predadores, dos ricos e dos poderosos para explorarem a ignorância das pessoas. Embora na base sejam instrumentos que foram desenhados para criar confiança e segurança na relação entre as pessoas, os contratos parece que produzem um efeito contrário, parece que geram desconfiança. E eu tenho pensado muito porquê. Depois de passar muitos anos a aprender a ler, a escrever e a falar uma língua que está literalmente codificada, que está em códigos, e depois de entrar numa indústria onde historicamente as editoras, sobretudo, tantas vezes utilizaram os contratos como uma forma de explorar a ignorância e a confiança dos artistas, então é normal que o pessoal tenha medo em relação aos contratos e é normal que se tenha gerado esta sensação de desconfiança em relação a negociar ou assinar um contrato. Toda a gente já foi ou conhece alguém que já foi lixado por um contrato, que assinou uma cena que não devia, que não leu as letras pequeninas, não é? O problema é que se pode chegar a um contrato que é válido segundo a lei, mas que não é um real acordo de vontades e por isso o pessoal acabar a assinar coisas que as obrigam, mas que não as beneficiam de forma nenhuma. Por isso, hoje vamos partilhar algumas dicas sobre este tema, na esperança de que o pessoal fique mais à vontade quando se trata de apresentar ou negociar um contrato e dessa forma gerar realmente situações win-win, onde todas as pessoas saem a ganhar quando assinam um contrato. É possível. Prometo. O princípio na lei portuguesa é que as partes de um contrato têm a liberdade de definir o conteúdo desse contrato, desde que esse conteúdo não viola a lei. O que isto significa, muito simplesmente, é que a lei te vai dizer o que é legal ou ilegal, mas nunca te vai dizer o que é justo. A responsabilidade é tua de chegares a um contrato que é justo na tua perspectiva. Quando assinas um contrato que não é justo para ti, mas que é válido segundo a lei, estás simplesmente a escavar a tua própria sepultura. Se o contrato estiver escrito de uma forma vaga, confusa ou incompreensível, não assines esse contrato até perceberes perfeitamente o que é que estás a assinar. Se tu não entenderes o que estás a assinar, então nunca vais conseguir aceder à vontade do outro, nunca vais conseguir comunicar a tua vontade e, portanto, nunca vais perceber se chegou ou não a um acordo real de vontades. Só ao fim de 2 ou 3 leituras, tu não estiveres a conseguir compreender o contrato, então sugiro que consultes um advogado para ele te ajudar a traduzir o que está lá escrito e a proteger os teus interesses ao longo da negociação. Se não tens capacidades para contratar um advogado que seja da tua confiança, então sugiro que procures instituições que prestam aconselhamento jurídico pro bono, como a Fundação GDA e a Aliança Pro Bono. Se um contrato não estiver de acordo com os teus interesses e com as tuas necessidades, se não estiveres contente com o que está a dizer o contrato, então negocia esse contrato, é para isso que ele existe. Depois de perceberes o que diz um contrato, tens que perceber se aquilo que diz no contrato te serve ou não te serve, se é realmente do teu interesse, se é justo para ti ou não. É normal que nos apresentem um contrato que não cumpre com as nossas expectativas à primeira. Não há qualquer razão para a outra pessoa se sentir ofendida se tu tentares negociar um contrato ou se expressares o teu desconforto relativamente ao contrato que te foi apresentado. Se esta pessoa tiver boas intenções, então ela tem todo o interesse a que vocês cheguem a um acordo real de vontades. Outro princípio na lei portuguesa em relação aos contratos é o princípio da liberdade de forma. O que isto significa, basicamente, é que um contrato não tem que estar escrito sequer para ser válido. Claro que é muito mais fácil provar um documento assinado, mas o que tu dizes num café pode ser um contrato, uma promessa que tu fazes a alguém, mesmo que não esteja escrita, pode ser um contrato. Portanto, muita atenção ao que tu dizes e desdizes, porque o que tu dizes pode ter valor negocial, ou seja, pode ser um contrato. Por outro lado, isto também nos diz que não é preciso um contrato ter 30 páginas e estar escrito numa língua que ninguém entende. Um contrato pode ser um documento simples, que foi escrito pelas próprias pessoas que estão a contratar, que estão a criar essa relação e que é compreensível para as duas partes e que num simples e-mail, num simples documento que é escrito e que toda a gente compreende, pode estar um contrato válido e que estabelece uma boa relação entre as pessoas. Se és tu que estás a apresentar um contrato a alguém, então keep it real. Tenta criar um ambiente confortável para a outra pessoa. Sugere à outra pessoa que tenha tempo e espaço para rever, para negociar o contrato. Sugere que essa pessoa consulte um advogado para saber exatamente o que está a assinar. E tenta não a fazer sentir mal se ela não estiver a compreender ou se não estiver confortável em assinar o contrato.
No final do dia, tu não tens assim tanto a ganhar em assinar um contrato que só protege os teus interesses, porque o objetivo é gerar uma relação equilibrada e sustentável. Se chegar realmente a um acordo de vontades, os contratos podem ter um poder enorme e serem instrumentos bué positivos na criação de relações de colaboração e na dinâmica entre as pessoas. Por outro lado, se os contratos não forem claros, então isso pode realmente ser uma fonte de desconfiança muito grande e desequilíbrio muito grande nas relações. Portanto, eu acredito que se tu pegares nestas dicas e as utilizares para criar reais acordos de vontade, então que isso pode ajudar muito a tua carreira e, acima de tudo, ajudar muito ao ecossistema da indústria criativa, onde tantas vezes os contratos são olhados com desconfiança. Mas e tu, como é que tu te sentes em relação a apresentar um contrato a alguém ou em relação a negociar um contrato que te foi apresentado? Tens medo? Ficas desconfiado? É algo que te assusta ou é algo que te dá confiança? Diz-nos o que sentes nos comentários e se este vídeo te ajudou, partilha-o que é para ajudarmos mais pessoal.